E um pacotinho de cloroquina também, né? Só Lexotan não adianta. Não, mas e o que foi aquele ministro sugerindo um laxante? Sugerindo um laxante. Não soube? Não, essa não soube. Essa semana, o Marco Pontes, que é aquele que foi lá na Lua, foi lá na base espacial. O astronauta. O astronauta que... Olha, um cara ser astronauta, vai lá na base espacial e volta para vender travesseiro. Mas tudo bem, né? Aí esse cara disse que tinha que ser um remédio X. Só que daí foram olhar um vermífugo, um laxante. Aí ele sugeriu para o coronavírus? Para o coronavírus. Ele chegou a dizer, foi manchete de vários portais, eu mesma destaquei, né? Disse que podia acabar com o vírus em até 94%. Mas é que o Brasil é uma piada pronta, né? Quer dizer, tu oferece laxante para cloro, o que é mesmo? Coronavírus. É o coronavírus. Não, eu me lembrei de outra que estão falando também que é o ideal é a tônica. Por causa do gin tônica, né? Que eu te falei que tem agora. E aí na tônica tem o quinino, né? Sim. Então tu toma quinino, e que também é outra indicação, aí o vírus chega e te cheira e que nojo. Então só pode ficar na zona da piada, né? Só tem que ser. Olha, tem que ser. Quando eu vou conversar com alguém, a pessoa é muito séria hoje em dia, eu me lembro de alguma coisa que eu esqueci. E vou fazer, saio fora. Porque não dá, não tem como tu levar a sério esse momento que a gente está vivendo. É triste porque tem gente morrendo. Mas tu sabe uma história que eu atendi uma paciente na terça-feira e ela foi consultar um clínico que tem uma ligação com Moinhos de Vento. Então ele disse o seguinte: olha, esse fim de semana apareceram 30 pessoas com sintomas de gripe. E aí toda a equipe se paramenta para atender, fazer o teste e tudo mais. Nenhum tinha coronavírus. Não fazem cirurgias eletivas, está tudo parado. Tem que botar fora todos os equipamentos, aqueles que têm que ser descartáveis de cada atendimento. E a UTI de coronavírus não está nem um terço preenchida. O que ele quis dizer com isso? Que aí ele coloca assim: a mortalidade é muito pequena, todo mundo vai ter o vírus, o 20% vão ter assim uma gripe, e aí se coloca a favor da abertura econômica. Então tu vê que fica entre duas posições antagônicas em que só pode aparecer coisas como nós estamos falando, assim, que são jocosas, né? Pois então, né? A gente vê isso. Só que... Aí o outro paciente meu também, ele é cardiologista lá na PUC. Aí ele diz: mas a minha UTI se encheu de coisas que nada a ver com cardiologia, que ele é cardiologista. Porque limparam uma UTI lá para receber só o corona. E tu sabe que ela está meio vazia. E a minha cheia, porque aí tudo que é coisa veio para cá que não tem nada a ver com cardiologia. Então, posições interessantes, assim, de núcleos internos, e ao mesmo tempo fora nós temos um surto de fazer o que estão fazendo em São Paulo, né? Que chegam a prender uma mulher, 6 policiais agarram ela porque ela está sentada num banco numa praça, sem máscara. Sim, aquela que mordeu a policial. Exatamente. E que tava Ou ali, então o general aquele, eu não sei se eu mandei para ti. que estava ali sentada, desobedecendo uma ordem que todo São Paulo está obedecendo, mas ela se sentiu no direito de não apenas dizer que ela não existe Constituição Federal para ela, que ela tem o direito de fazer, depois mordeu a policial e depois disse que a culpa, e a culpa é dos comunistas. Isso, é isso mesmo. Pois quer dizer, tem mais é que ser levada para a delegacia mesmo.
sabe? Porque tu não tem... Mas tem visto direito... visto no ângulo do corona, 5 pessoas para manetar uma mulher que está sentada na praça. Que precisava de 2 psiquiatras, né? Puxa vida, né? Mas não podia, aí que tá, a gente vai relaxando, ou tu faz ou tu não faz, se não pode, não pode. Então a Joaninha pode, a Joaninha não pode fazer. Mas tu vê, o dilema é esse, como lidar com situações que passam a ser complexas e que tem uma posição oposta frente à outra. Mas ali eu pelo menos assim, eu vi 2 posições. A posição de cumprir uma legislação, que é um decreto do governador, simplesmente isso, cumprir, que todo mundo está fazendo, e uma pessoa gritando que é o comunista, que o Dória tem que morrer, porque não sei o quê, porque o Bolsonaro tem razão, tem um ataque histérico no meio da praça, e se sentindo o direito de ser a coitadinha no meio da esquina toda. Daí não dá. Eu, pelo menos, acredito que ou tu faz, e daí tem que fazer bem feito, ou não faz. Pois é, mas aí tem uma coisa sofisticada que é assim, aquela pessoa, quando foi discutido com ela isso, é uma pessoa radical, que se eu tiver que usar a força, vai ser um desastre. Então, aí aparece uma outra cena em que um cara tá correndo do outro lado e a polícia começa a mandar ele parar, e olha, nós vamos atirar em você. Aí ele diz assim, então atirem, e vem vindo e tira um revólver da cintura e diz assim, eu sou um general, o que vocês querem? Ah, bom, o general pode, o general foi embora. Que vocês querem? Trocar a fralda, né? Exatamente, então nesse caso... Porque a justiça é como tu diz, a lei dura e fria. Uhum. Mas tem uma característica dentro da justiça que às vezes nós temos que levar em conta, que é a compaixão. Significa, esse caso específico, vale a pena entrar numa briga absurda com esta mulher que é radical e vai criar um problema fantástico, e quem sabe a gente deixa ela sentada aí e vai embora. Que a maioria das pessoas não tem essa radicalidade que essa mulher tem. Por que eu preciso domar ou prender essa fera daquele jeito absurdo? Então, eu digo assim que tem uma sofisticação de decisão que cada caso é um caso. Sim. Cada caso é um caso. Os policiais perderam a noção de que, vem cá, mas nós estamos contra o corona. E essa mulher aqui já está agarrada em 5 policiais mordendo e dizendo bobagens. Por que nós vamos ficar tendo que mostrar o nosso poder em função disso? É que amanhã vai ter 10 sentados ali. Depois mas aí é que está. 20. Eu acho que não tem pessoas tão radicais que não tenham medo nenhum do vírus. Pior é que tem. É só ver assim, a virerada aqui em Porto Alegre não tem medo nenhum do vírus. Andam na rua, sabe, lépido e faceiro, balançando as tranças. Então, eu acho assim que tem que ter uma sabedoria pessoal para lidar com cada caso, para não ficar radical. Tem que saber lidar com cada caso, porque é o caso, por exemplo, de abrir mão da autoridade porque o cara é general. Quer dizer, o general, ele tinha que apanhar. Eu acho que o general tinha que apanhar. Esse merecia mais do que ela. Ah, sim, com certeza que sim, né? Tinha que levar uma surra. Mas bem como nós sempre falamos, o poder nos dá licenças poéticas vantajosas. Apanhar de cinta na bunda sem calça, entendeu? Em praça pública, para aprender a não ser imbecil. É verdade. Mas olha só que coisa absurda isso aqui, a notícia. Presidente Jair Bolsonaro defende reabertura da fronteira com o Paraguai. Rádio Cultura Foz do Iguaçu. Agora vem a parte, né? Tráfico de drogas brasileiro se espalha para o Paraguai. Brasileiro foragido foi executivo no Paraguai com o PCC e Comando Vermelho como clientes. E as milícias e o tráfico de drogas estão exigindo a abertura da fronteira com o Paraguai. Tu vê só.
Não, e os milicianos que estão mandando abrir todo o comércio lá na Muzema, naquela parte lá onde caíram aqueles edifícios, né, lá no Rio de Janeiro, que são comandadas pelas milícias, mandaram abrir o comércio porque eles querem continuar faturando, eles estavam parando de faturar. Sim, a pressão agora para comércio, para a parte econômica voltar é cada vez maior, né? Uhum. Porque agora o vírus está matando a economia. É. Que já estava mortinha da Silva, né? Só tem meia dúzia dando bem. Olha aqui, ó. Relatório do Google mostra a movimentação maior dos brasileiros nos últimos dias. Será que somos monitorados? Claro que sim, né? Sim, mas é lógico. Quem tem com esse negócio ali, celular, quando tu vai passando por cada antena que tu passa, tu tá marcado ali, que tu passou. E aí o Google, no final do dia, te diz exatamente onde é que tu foi. O horário que tu passou, tudo bem certinho. Aliás, né, eu posso dizer assim, que eu desde que nasci sempre fui monitorado por Deus. Agora, eu sou monitorado por um semelhante. Não, sabe que uma vez eu passei um final de semana na praia, mas eu não avisei ninguém. Peguei e fui pra praia. Sim. E daí o meu filho perguntou: o que tu estava fazendo na praia? No hotel tal. Eu fiquei, oi, como é que é o negócio? Eu vi pelo teu celular que tu estava na praia a hora que tu entrou e a hora que tu saiu. Eu digo, exatamente isso. Eu não te autorizei, né, a fazer isso, né? Sabe? Não. Mas ele pode fazer, porque ele sabe o número do meu celular e só entrar no Google ali pode me acompanhar. Mas esse é um monitoramento do bem, né? O filho sim. sabendo da mãe. Agora... O sistema, né? É outra coisa. É outro papo, né? É. Pesquisadores que testaram a cloroquina em pacientes da Covid-19 recebem ameaças. Isso foi lá no norte, né? É o pessoal do Bolsonaro, né? Que ou eles aceitam que a cloroquina é a solução ou vão tomar creolina, né? Porque se tem uma solução médica, abre a economia instantaneamente, né? Então... Mas se tu ouve um infectologista ou então um cientista desses de laboratório que estão trabalhando nisso, nas universidades especialmente, eles são bem categóricos em dizer, eles estão quase lá, só que eles já fizeram testes com a cloroquina, tem até, eu acho que é a Suécia, né, que começou usando a cloroquina sem fazer esse distanciamento, distanciamento coletivo, assim, e eles chegaram à conclusão que não estava dando certo, e então eles passaram a fazer a quarentena e pararam de usar a cloroquina. Exato, o problema é sempre um interesse econômico na base de tudo, né? Uhum. Vamos ativar aí, como é a posição assim mais radical. Agora, vamos ativar a economia e morra quem tiver que morrer. Esse é o pensamento de quase todos os grandes empresários do Brasil. Essa é a coisa assim mais pragmática possível. O cara então, que que organiza os shoppings, agora há pouco eu estava lendo a notícia, ele disse que todo dia morre gente. Então qual é o problema de morrer? E aí aqueles que têm a perspectiva de que a humanidade em 2050 vai ser 10 bilhões, qual é o problema de morrer 100 milhões? Pelo amor de Deus! A vida vale muito individualmente. Mas quando a gente tem que mexer desse jeito com a economia, aí então ela passa a valer só estatisticamente. É um pensamento bem objetivo, pragmático, e que não leva em consideração a minha vida, a tua e o do próximo ali, né?
Pois é, só eu sou ainda do tempo das cavernas. Eu tenho interesse na vida, não exatamente na economia.